Boa noite. Boa noite. Palavras de vida eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 25. Ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos 15:30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se, em verdade, vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médio com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confianças em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custes imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às convivências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que lhe rodeando o madeiro de sacrifício lhe gritavam, zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce a cruz. Bem pesado. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento. E na noite de hoje, Senhor, o que eu tenho a pedir a Ti é que ajude o nosso irmão, Senhor Pedro, no estudo de hoje, para que possamos ter o entendimento e a clareza de Tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite. Damos continuidade ao capítulo dos Livros dos Médios, capítulo 24, a identidade dos espíritos. Como vimos nos índices anteriores, que o meio mais correto de julgar os espíritos é o bom senso, né? Usar a razão. E dando continuidade, vamos continuar aqui no número 4, do item 267. Boa noite. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modesta. Não se gabam jamais, não exibe seu saber nem sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores, ou vulgares, tem sempre algum reflexo
das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, crimônia, que é ser áspero, né? E indique um nome respeitável, venerado. É senão um espírito inferior. Boa noite. O que sempre lembramos aqui de uma determinada tarefa, estávamos, inclusive, presentes, em determinada época, e o irmão se antecipou uma tarefa e apresentou um papel com 3 palavras. Elas não tinham nenhuma sequência de significado, as 3 palavras. E ele se referiu que tinha sido o Dr. Bezerra de Menezes. Um companheiro ao meu lado disse, seu Pedro, Dr. Bezerra de Menezes. Então vimos aí um ego do médium, né? E aí onde essas entidades o induziu a antecipar-se ao trabalho e formulou uma situação que os pacientes deveriam passar por ele antes de passar para o passe. Aí eu interferi na situação, que não concordava com aquela situação, uma vez que os magnetizadores ali presentes, que iriam começar a tarefa no passe com os pacientes, estavam todos aptos a assistir os pacientes nas necessidades que fossem. E o dirigente, na sua época, me tinha convocado para ser o coordenador nessas tarefas, né? Eu não aceitei essa posição porque ele queria que as prerrogativas do médico prevalecessem. Aí não dava para estar num trabalho desse, né? E esse trabalho tinha sido 2 meses, feito estudos com assistência fraterna para poder iniciar o trabalho. E começa já com um deslize desse, né? Aí vimos aí a situação de uma evidência do médico e a direção na época não tinha essa visão, né, da situação. E aí, sempre que lemos essa situação aqui de avaliação, evocação, avaliar as evocações das entidades espirituais, eu lembro dessa passagem, desse caso ocorrido, né? Faltou o bom senso, como Kardec pede. Sempre o bom senso é a única maneira que temos de discernir os espíritos, as suas ações, suas atitudes, né? Alguma colocação esse número 4? Você falou isso, é interessante isso aí, essa colocação que você fez de as mudanças bruscas num trabalho que está sendo feito com a sequência. Esse trabalho tinha sido 2 meses ou mais, assim, num estudo para poder iniciar que não houvesse equívoco, né? Não é que a gente não muda, a gente está aqui mesmo mudando muitas vezes e tal. Mas assim, eu também concordo com essa postura de não chegar assim, o trabalho hoje do João foi diferente. Mas por quê? Combinou-se com qual a razão de mudar? Não é porque Simone quer fazer assim, tá, mas então vamos deixar para um outro momento. Nós vamos sentar, debater, ver os prós e os contras, né, para poder mudar uma coisa que já foi sedimentada. Mas por exemplo, Jacó mesmo contou que estava num seminário, aconteceu um fato lá, que não é um momento que ele brinca muito, né? Isso, o cara faz um seminário de 8 da manhã a 5 da tarde, ele brinca muito que é povo não dormir. E nessas brincadeiras estava todo mundo rindo. Aí quando ele fez um determinado comentário, deu aquele silêncio do grilo. Né? Cri, cri. Aí ele disse, opa, foi o que eu falei aqui. Aí lá disseram o quê? Não, é porque isso que você falou a gente faz. Mas tá, tudo bem. Se o que eu falei, que vocês estão fazendo, que é equivocado, tiver fundamento, eu me retrato agora. É o quê? Não, mas foi o mentor que disse isso. Aí, bom, então eu quero falar com esse mentor. Aí quando ele chegou, detalhe, viu? O suposto mentor do suposto médium não estava no estudo. Não, porque é Pedro e Pedro está em tal lugar. E quando chegou lá, ele disse, olha, se vocês me justificarem, com base em Kardec, e esse trabalho, quem está na casa espírita, lógico que quem salvou a história foi o presidente, né, do centro, um velhinho que disse, olha, ele fez aqui, provou para mais B que ele está certo.
Então vocês não souberam. Porque assim, é porque a gente quer, porque mudou, porque o Espírito disse, e pode até dizer. Não é ser levado ao disse-me-disse, mas sim ao certo, né? Exatamente. É interessante essa colocação de Pedro, da gente ter sempre esse cuidado de não sair, começa borboletando, né? Borboletando em cada florzinha, assim, terminando não fazendo nada. Mas a doutrina está lá. Qualquer coisa é só consultar a doutrina. Ela é o Exatamente. marco certo. É, A pior que a doutrina gente não faz isso, né? É isso que eu ia dizer, mas nem todos seguem esse segmento. Eu já ouvi uma crítica, uma pessoa disse assim, Cláudio, tu é muito, né? É muito cheio de coisa. Eu disse, tá certo, eu sou cheio de coisa. Mas a minha coisa que eu tô cheio é Kardec. Então, se não tiver de acordo com Kardec e Jesus, aí fica difícil. Eu respeito profundamente outros grupamentos religiosos, cada grupo tem suas, né? Suas crenças, tem sim. suas crenças, práticas, eventuais rituais. A doutrina. E eu acho interessante que o pessoal diz assim, mas a gente pode trazer para o centro espírita. Pode não. Porque se eu quero, dentro da reunião da casa espírita, uma prática católica, tem igreja para o cara ir. Não, vamos fazer como na igreja evangélica. Então vai para a igreja evangélica. Vamos fazer como no candomblé, na Umbanda. Vá para o candomblé, vá para a Umbanda. Aqui é espiritismo puro, Kardec e prática espírita. Aí fica difícil, né? Eu já participei de um centro espírita que entrou sob intervenção. A espiritualidade disse, para tudo. Reunião, para tudo. Vocês vão passar por uma ordem mesmo. Chegou a esse ponto? Hã? Chegar a esse ponto, né? Não, a coisa estava muito séria. Aí o diretor do centro, TGPO, canal TGPO. Assim. Eu trabalhava ali no Batalha de Comunicações, na BR, sempre ia. E a coisa estava começando a degringolar e houve uma reunião, a espiritualidade convocou a reunião, os mentores da casa, só para tudo, reunião para tudo. Faz uma reunião geral aqui. Aí o diretor, o presidente do centro falando para mim, né? Estava na reunião, não estava na reunião. Mas ele disse, e por que vocês deixaram? Para ver até onde vocês iam fora da doutrina. Aí quais são as determinações? Médiuns, estudar livro dos médiuns. Espíritas, estudar a doutrina. Aí eu fui participar de uma reunião de um major, estava dando instrução, palestra para os médios. A primeira pergunta que ele fez foi, tinha médio lá com mais de 3 anos atendendo o centro. Primeira pergunta foi, quem aqui lê o livro dos médios? Eu sabia que ele ia perguntar isso. Ninguém. Tem um só. Disse que leu. Eu sabia que a pergunta ia ser né? essa. Eu sabia que a pergunta ia ser essa. Coisa de milico mesmo, né? Já bateu. Aí a gente vê que explica o porquê da intervenção. Exatamente. O porquê da intervenção. Bem colocado isso aí. Muitas vezes, alguém me traz uma questão, eu olho assim e digo, eu vou consultar a doutrina. Tá lá, Kardec botou tudo lá. Aí o pessoal diz, não, mas não para só no Pentateuco. Com certeza. Existe a revista. Beleza, mas o básico tá lá. Não adianta querer saber o plus se não sabemos o básico. Bem colocado, né, Pedro? Não adianta saber o plus. Exatamente. Não saber. Aí Kardec especifica para bem prudente, né? É imprudente colocar o homem na prática mediúnica sem os rudimentares conhecimentos do que vai lhe dar. O Jacobson, podcast que eu ouço, ele critica as práticas dos magnetizadores e diz que está embasado em Kardec. Isso me deixa muito chateado. E ele fica em cima do muro, Eu não vou criticando, mas essa coisa de estar explanando, de estar fazendo Jacobson, sim. No podcast Estudando o Livro dos Médiuns. Ele fala da febre.
ele fala que a pessoa está fazendo aquela coreografia, que aquilo não tem nada a ver, que é somente... Mas a febre ela é contra, né? A febre, Mas ela é assim, contra. você fica, e ele diz, justamente, Kardec, que trabalhou muitos anos com magnetizador, 35 anos. ele chegar e fica aquela coisa, em cima do muro, e, quer dizer, uma pessoa do cabedal dele, porque realmente, tirando essa parte, é muito salutar o estudo dele. Agora, a pessoa como formador de opiniões e usar o nome de Kardec para isso interfere muito. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado também com que se estuda. Mas é o que o Martins colocou. Exatamente. O Martins colocou. Na hora da dúvida, porque qual a característica, né, Pedro, que a gente tem na doutrina? Qual é? Por exemplo, se você vai, eu não sei qual é o mês, por exemplo, todo ano a CNBB, né, que é a Confederação Nacional dos Bispos, ela recebe do Vaticano toda a instrução para missas durante o ano, não é isso? Aí vem a chamada campanha do ano, que é a campanha... Aí a missa todinha, do ano todinho, não é naquele tema? Sim. Então, nenhum padre vai chegar na missa e dizer, eu vou mudar. A Roma diz que é para fazer assim, o Vaticano... Mas ele não faz isso. Porque se ele fizer, ele vai só... regras, né? Da mesma forma, numa igreja evangélica determinada, sei lá, uma Assembleia de Deus, uma congregação cristã, eles têm uma estrutura, né? No Espiritismo, a gente não pode impor isso. Já perguntam, mas por que vocês não proíbem tal centro? Porque nós não somos donos do centro. Agora, como o Martins bem colocou, tem um centro espírita que bate palma na hora do passe. Mas peraí, calma lá. Primeiro a gente tem que ver os dois lados da história, para formar juízo de valor. Né? Eu já ouvi também isso aí. Jacó contou aqui que teve um centro espírita nos Estados Unidos, parece. Prática do magnetismo, trabalho extraordinário, com casos de cura. O cara chegou na tribuna e começou dizendo logo isso. Para começar, centro espírita não pode ter maca. Por quê? Aí depois, isso ele hospedado na casa do presidente do centro. Quando chegou em casa, o presidente disse aí, vejam só a pérola. Olha, Pedro foi curado de tal doença através do passe magnético. Então você tirou de Pedro a expiação e o resgate que o faria evoluir. Nossa. Aí você diz assim, coitado de Jesus, né? Jesus pegou e curou cego, leproso, coxo, endemoniado. E sabe o que aconteceu? O pessoal foi na vibe desse cidadão, acabaram com o magnetismo, destituíram o presidente. Então, assim, é como o Martins falou, estudar Kardec. E sem Kardec não dá. Aí foi já falou Tem você. que ter muito cuidado, porque, por exemplo, uma pessoa de renome como Divaldo é outro que condena o magnetismo. Ele faz do magnetismo como se fosse só imposição de mãos e acabou. Antes mesmo de... Eu já estava estudando magnetismo. Eu vi em determinadas casas o passista espírita fazia a imposição de mão na cabeça do paciente, ele caía em pranto de choro, e sabe o que é que eles faziam? O paciente saía dali e ia para uma sala para conversar com ele. Não tirava ele do tormento que estava ali, do sofrimento. E essa casa é uma das que faz imposição e não aceita o magnetismo. Exato. Passei a semana inteira. Você tem que sair bem daqui, do passe. Não é espiritual, principalmente espiritual, porque o paciente está ali em choro, em sofrimento. Mal, né? Se é Aí tem que se interrogar o porquê, né, disso, né? Mas eu, quando comecei no espiritismo, eu ouvi a seguinte colocação, Pedro. Não sei se tu ouviu também. Eu vi mesmo quando começaram a dar assim, pode aplicar passe. Aí dizia, se o paciente passar mal, o problema é do paciente. Não tem fé. Exato. Está obsidiado. Então, você primeiro aplicar o passe. O cara passava mal, já... Olha, você está obsidiado. Tem que fazer tratamento. Ajudar, atormentou muito mais, né? Fazer tratamento. O cara saiu do passe, ai meu Deus. Você impõe as mãos e a espiritualidade faz tudo. Aí nós vemos aí, através de André Luiz, Manuel Filomeno do Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, que não é isso, que precisa do encarnado. Agora é preciso também. E aí? Eu acho que nós temos que ver sempre níveis diferentes. Exato. É a história do quinto homem, né? É. O
cara tem um quinto homem só para discordar. Sábio sempre tem um quinto homem. Que é aquele que vai Exatamente, discordar é. sempre. Mas ele É o ego do ser humano, né? tem que ver de vários primos. Por quê? É como a história do paraquedista bombeiro. O que é ter um paraquedista bombeiro? Ele salta de paraquedas para apagar um incêndio. Apagar o incêndio. Mas a finalidade é apagar um incêndio, não é saltar de paraquedas. É só um caminho para chegar lá. Então, muitas vezes, a gente confunde. A gente confunde o meio com o fim. Exato. A casa espírita ela é ampla, ela tem vários parâmetros. Tem muitas cabeças, cada cabeça é um mundo, pensa muitas diferente. frentes de trabalho. Exatamente, é. O centro espírita ele não pode... E a filosofia é uma só, né? Mas fomos fazer uma pesquisa e nas casas todas têm seu método de trabalho diferenciado. E a filosofia é uma só. Mas na causa é feito, como eu falei. Por que deixar eu chegar a esse ponto? Para ver até onde vocês conseguiam chegar. E aí está faltando o quê? Consenso, né? Temos Kardec, o livro dos médios é como o ABC dos médios, né? E muitos como vendo nesse caso, né? Só um, dentro dos tarefeiros, estudava o livro. Número 5. Não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, enquadrilhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. E Kardec pede para a gente voltar o 224. Lá no 224, essa não necessidade que ele afirma que não precisa seguir, fazer uma avaliação da correção da escrita ou da pronúncia que a entidade esteja se pronunciando, pode ser o maior camponês que esteja ali se comunicando numa linguagem popular, rasteira da época, né? Mas vamos verificar o sentimento que ele está produzindo. E as nossas palavras são revestidas dos nossos sentimentos. Tivermos, por exemplo, fazendo uma orientação a determinadas pessoas, ela pode captar que eu não estou tendo um sentimento sincero naquele momento, pelos sentimentos que eu estou revestindo nas palavras. Aí, quanto ao estilo, uma determinada pesquisa de Kardec, verificando a autenticidade da comunicação, havia um erro ortográfico. Era o vovô se comunicando pelo médio, e esse médio era o próprio Silas, em que ele se referia. E o vovô se referindo pelo médio, uma determinada época de um acontecimento desse médio, que era o seu neto. E o médio na psicografia, né, transcrevendo. Quando terminou o trabalho da psicografia, foram verificar se realmente tinha alguma lógica naquela situação que ele estava falando. O médio lembrou desse caso que o vovô citou, e ele, na psicografia, o vovô sempre escrevia o Silas sem o S. E o médio, que era o Silas, fazendo a psicografia, escreveu seu próprio nome sem o S. Aí é onde Kardec diz que tem uma finalidade nessa situação de avaliação, a autenticidade, como ele foi constatado aí, né? O médio, por sua vez, sabia escrever seu próprio nome, Silas com S, mas escreveu lá Silas sem o S. Aí se constatou que realmente era o vovô que estava se comunicando. Quando Kardec verifica que não tem a necessidade de fazer a correção. Numa psicografia mecânica, que o médio escreve rapidamente, né? Às vezes não tem nem noção do que está sendo escrito ali, que a entidade espiritual usa as coordenações motoras do médio, que é a psicografia mecânica.
Se você pedir à entidade espiritual melhor legibilidade da escrita, ele corrige, faz uma psicografia mais legível, acessível à leitura. Só nessas situações. O que se deve avaliar na correção, o bom senso na linguagem, é a ação e o pensamento da entidade, né? O propósito do que está sendo dado ali. E desprezar essa parte de correção de grafia ou de estilo de psicografia, né? Alguma colocação? Posso lembrar? Entanto, Kardec fez esse exemplo, né? Constatando essa parte de se fosse desprezado a parte de legibilidade da grafia, né? Só nesses casos, para constatar a autenticidade da mediunidade e da entidade espiritual. Número 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que seja o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, as circunstâncias e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórias. Então, a comunicação dada na época de Kardec recolhia várias comunicações para uma determinada orientação ou recomendação espiritual, e ele fazia o confronto. Vinha entidades de outros países e ele confrontava tudo para verificar a mais autêntica, né? E quanto a essa autenticidade também, vamos ver aí outras entidades espirituais que fazem uma orientação para nós, dentro dessa orientação de Kardec, uma orientação dada, uma mensagem, pregando o amor, a união, e outra, induzindo a discórdias. Nenhuma pessoa de bom senso se iludiria com essas duas mensagens, fazendo a distinção da mais correta, se fosse assinada São Vicente de Paulo, que foi um dos espíritos mais benevolentes, pregando a caridade, a união, a benevolência, né? Aí é onde Kardec pede para nós fazer usar o bom senso e a lógica. O espiritismo é a coerência, né, daquelas informações que Kardec recebia. E ele juntava aqui uma mensagem de um canto, pegava aquela outra mensagem daquele outro canto que era do outro lado do mundo e fazia comparação. Se tivesse coerência, estava certo, né? Batia, né, com aquelas ideias dos espíritos superiores, né, que o orientava, né? Se saísse um ponto da linha da coerência, ele já estava, né? Porque aí, com o que tu falou, Pedro, com o que tu falou, né, que aquela mensagem teria, né, que bater, né, que a linguagem dos espíritos de luz é sempre a mesma, porque eles estão, né, ligados, né, com a luz maior. As suas consciências estão, né, ligadas, né, com a luz maior, em sintonia com o divino. Aquela linguagem é sempre a mesma. Pode mudar uma palavra ou outra pelo país que aquela entidade mora, mas é sempre, né, coerente. Uma coisa muito curiosa que você colocou aí, se um espírito, por exemplo, ele vai aparecer, eu não lembro agora o autor que fala muito sobre isso, se um espírito vai aparecer para um irmão nosso que é fervorosamente católico, ele vai aparecer para ele
de uma forma que ele possa ser aceito. Se ele for aparecer, só assim, a título ilustrativo, a um muçulmano, Aparência. ele vai falar na mesma forma que ele falaria aqui na nossa reunião mediúnica? Evidentemente que não. Então, assim, isso que Pedro leu aí, né? Ele não vai... Eu lembro esse caso eu lembro especificamente de uma mulher que era devota de uma determinada santa, não lembro qual era a santa, não lembro. E ela disse assim, que sonhou com a santa, dizendo que ela toda noite rezasse o terço. Então, uma pessoa que é muito preconceituosa, cheia de mimimi, vai... Uma santa mandando rezar o terço. Os terços, gente, se ninguém se deu conta, é um verdadeiro mantra. Do mesmo jeito que o budista tem aqueles mantras, o hinduísta, né? Que eu ficava olhando, eu era garoto, achava aquilo ridículo. O cara ficava Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. E a mente dele está focada. Aí você vê e você vê aquela senhorinha rezando o terço, eu não sei quantas vezes, né? Ali é um mantra também. Então o que é que o Espírito fez? Eu preciso que essa mulher reze. E ela não tem a disciplina para rezar com a mente mais aberta. Eu preciso, então ela é uma católica fervorosa, devota da santa tal. Da forma como ela apareceu, ela acordou no outro ponto. Desse em diante, ela rezando o texto todo. 6 horas da noite, ela ia se ajoelhava e ia rezar o textinho dela ali. Então, assim, a gente precisa ter uma compreensão, que às vezes alguém diz assim, tu viu, disseram que em tal lugar apareceu Nossa Senhora não sei quem. É falso, né, Cláudia? Não sei se é falso, não. Agora, que há probabilidade muito grande de ser a espiritualidade ajudando aquela região, como é que disse ali, pelos meios que ela dispõe, como é que um espírito elevado vai ajudar numa população extremamente católica, por exemplo? Aí fica difícil. Ela vai dizer como? Abandone o catolicismo? É lógico que não, gente. Ela vai aparecer de uma forma, as consequências disso, que é de virão, é outra história. Tem lá em Casa Forte, no centro, aí tinha a irmã Gertrudes. Era um espírito que sempre aparecia lá, sempre. A irmã Gertrudes. Nossa mentora é uma freira, né? É? Nossa mentora é uma freira. É. A irmã Gertrudes, uma vez perguntaram para ela, irmã, por que a senhora sempre se apresenta como freira? Porque se eu aparecesse aqui com outra forma, ninguém acreditava que seria eu. Então, às vezes, eu tenho que conversar com pessoas que eu lidei a vida toda. Se eu aparecer ser um hábito, o espírito não vai entender que sou eu. Então, eu tenho que aparecer de uma maneira que ele me reconheça, que ele me escute. Exatamente. Porque se eu aparecer com outra roupa, ele vai dizer, não é uma Gertrude, não. Desse jeito. Você falou bem, porque é em libertação. É libertação. E tem um local assim, que é libertação, tem um templo circular, e André Luiz fica olhando assim, mas por que é que esses nichos são vazios? Aí esse não está vazio, André. Observe com cuidado, preste atenção, conecte com cada pessoa que está rezando nesse nicho. Aí eu lembro que ele olhou para um senhorinho que estava de pé, né? Aí quando ele olhou o nicho, ele viu a Bezerra de Menezes. Aí ele entrou em sintonia com o pensamento dela, ela estava rezando para a Bezerra de Menezes. Mas assim tinha uma senhorinha ajoelhadinha, de véu, com aquele véu que as senhoras mais antigas usavam na igreja, aqui rezando. Aí quando ele olhou, eu não lembro agora quem era a santa. Aí ele está vendo aquela ali que está rezando, ela é católica desencarnada, está rezando para a santa. Aí André Luiz disse, sim, mas e se a santa que ela está rezando supostamente não for santa? Essas preces jamais são deixam de ser ouvidas e, se necessário, atendidas. Ah, então a gente vai trazer isso. Não, não é isso, gente. É bem entender. Eu posso falar isso aqui sem perda da ética, que a gente recebe em nossas reuniões de desobsessão irmãos que vieram do meio da Umbanda, pretos velhos, que chegam em nossa reunião e dizem, eu posso ajudar? Isso com certeza. E nunca saíram da disciplina da reunião, da prática mediúnica espírita. E temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, o espírito, ele está ouvindo nossos pensamentos. Com certeza. Então não dá para enganar. Aquele rostinho bonitinho, você... Aí, aquele mesmo instrutor que eu falei... Ó, isso aqui lê pensamento, viu? Até os inferiores têm capacidade de ler o pensamento. A tecnologia dos dois lados. É. Eu tenho Olha aqui o que de vez em quando eu ligo para ele e já sei.
Tem um espírito que diz que a tecnologia é detida dos dois lados, né? Mas uma coisa muito certa, que uma vez esse rapaz que deu a palestra, ele era doutrinador. Ele chegou aperreado lá. O que é que houve? Vem cá que eu quero te contar uma. Eu disse, como assim? Ele estava doutrinando um espírito muito evoluído, cara muito educado, evoluído não, instruído. Instruído, é diferente. Extremamente instruído, o cara sabia mais do que ele. E tem, né? Aí depois de muito conversar, parece, não, tudo bem. Nós chegamos a um ponto que eu concordo com você. É lógico o que você falou para mim. O nome dele era Alexandre. Mas aí ele virou assim, fez. Eu te conheço, Paulo. Tá bonzinho agora. Eu te conheci no passado. E você não é melhor do que eu, não. Ele disse, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente já ouviu muito na reunião, né, Pedro? Quando alguns perseguidores chegam, e muitas vezes já disseram assim, olhando na cara da gente, se fosse com você, você faria diferente? Eu disse, não sei. Eu acho você muito corajoso até, porque eu não sei se eu faria e pensaria diferente. Agora sim, a gente nunca fala para os perseguidores, inicialmente, de perdão, não. Eu, pessoal. Então, Ele não está pronto para aceitar inicialmente. entendeu? A gente não vai falar. E muitos já chegam dizendo, nem me peça para perdoar. Né, Pedro? O que é que a gente diz? Não, calma. Ninguém está falando, vocês estão querendo defender Martins não presta. Tá, vamos esquecer Martins um pouquinho. Mas eu não esqueço. Tá certo, mas vamos falar de você. Pai, o que é que você gostava, não sei o que, blá, blá, blá. Porque a gente às vezes vai, né, Pedro, com a questão da mediúnica, achar, eu gosto muito de lembrar de Chico e João Grilo quando ele volta da morte. Eles falando com voz de alma, dizeis o que quereis. Não, é uma pessoa, gente, é gente como a gente. A diferença é que está sem o corpo físico. E o que é pior, como ele está sem o corpo físico, a sensibilidade dele é aflorada. Mais do que a gente. O cara não dorme, gente. O cara está com um padrão, né? Né? Vê isso, né? Olha o gatinho. Vai ver. Viana de Carvalho, Sim. trazendo para nós aqui a orientação sobre as nossas reuniões mediúnicas, médio e mediunidade, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. A mediunidade colocada a serviço do bem nas tarefas socorristas fazem instrumento dócil às comunicações naturais, enriquecida de sabedoria, sobre a orientação de guias espirituais que selecionarão aqueles que devem e podem comunicar, contribuindo para a própria entidade, né? Como para o progresso moral do médium e dos assistentes, pois que esta é a finalidade elevada do labor mediúnico, e não para atendimento de frivolidade, paixões e mesmo questões sérias, porém inoportuna. O Kardec sempre orientava que para a nossa aprendizagem e instruções aguardassem as comunicações espontâneas. E é o que nós formulamos nas nossas reuniões mediúnicas. Estamos ali reunidos, nos preparamos, né, durante uma semana, e principalmente naquele dia, para que estejamos com os melhores sentimentos para ajudar aqueles irmãos que chegam para a ajuda. E aí nós achamos, por muitas vezes, que estamos ali, renunciamos o lar, o bom sofá, a televisão, o bom lazer, né? Para estarmos ali naquela reunião que ninguém toma ciência diz que estamos ali no anonimato, isolados. E aí achamos que estamos ali também fazendo o máximo, onde estamos ali só atendendo a um chamado, e esse chamado é para a nossa evolução. E as tarefas são efetuadas todas pela espiritualidade maior. Desde a condução
aqueles nossos irmãos que estão aprendendo também na espiritualidade, trabalhando nas tarefas mediúnicas, ajudando a transportar as entidades para a ajuda, o amparo. É eles que fazem toda a assistência. E em muitas obras, o Dr. Bezerra e o Manuel Filomeno de Miranda nos orienta que a nossa doação de ectoplasma numa tarefa mediúnica, eles reúnem aquela composição de doações como um verdadeiro sol de riqueza engrandecedora, para transportar para outras dimensões do plano espiritual, ajudar irmãos necessitados. Por vezes, formulamos o atendimento numa ficha de um irmão que está no hospital. O nosso foco, achamos que estamos ajudando aquele irmão que está ali hospitalizado, mas a extensão é imensa. É os familiares desse paciente, é os nossos familiares, é aqueles que nós conduzimos, que eles nos orientam que nós somos o transporte de irmãos necessitados, transportamos eles também para ajuda. Lá naquele hospital, quantos irmãos ali estão? Dos que ali desencarnaram, que acompanham também aqueles pacientes. Muitas enfermidades são também um processo obsessivo. A extensão do labor desse trabalho. Como ontem, estávamos numa assistência de uma ficha de um irmão, uma irmã hospitalizada, e a impressão que passavam da assistência que estava sendo formulada àqueles irmãos também ali no hospital, de outros pacientes, e os que permanecem, né, que desencarnam e permanecem ali residindo. Então veja... Só vieram doentes, não foi? A extensão. Teve um outro diferente, mas a maioria foram doentes. Exato. Então o nosso propósito foi, humildemente, por chamado, por orientação, que o mestre pede que ajude aos nossos irmãos necessitados, mas me ajude a extinguir os males do mundo, é o seu pedido. E achamos que estamos focados só naquele atendimento, né? E a extensão é imensa. E outros médios que a espiritualidade faz com que ele foque, também a assistência, também em outras dimensões, em outras colônias, em outros campos de assistência, numa simples tarefa mediúnica. E outros que veem a reunião, a sua dimensão ali, num verdadeiro campo de hospital, de assistência. Outras entidades que chegam também, eles relatam para nós, não só eu estou sendo atendido, mas todos os outros que estavam comigo também estão sendo atendidos. E uma grande extensão de irmãos necessitados, coxos, aleijados, e isso aí relatando a dimensão da entidade. Tem época que a gente só recebe mensagem, Pedro, de um grupo, né? Exato. Tem época que é só gente que está em hospital, recém-desencarnado, está desencarnando, gente está em UTI ainda, até comunicações intervírus. De repente, a gente começa a receber comunicações de militares desencarnados. E militares não é tipo Segunda Guerra, não é antigos. Eu lembro de um que quando eu falei de Jesus, ele ficou assim, quem é Jesus? Não é possível, gente. Não é possível, que ele não sabe quem é Jesus. Aí quando ele começou a falar, eu entendi. O cara estava desencarnado antes de Cristo. Era um soldado, né? Não sei, não identifiquei de... Aí de repente só vem suicidas, de repente só vem acidentados. Né? Exatamente. E achamos que estamos ali fazendo uma imensa caridade. Os santos de Pauco, né? Não pensarmos que aqueles irmãos que estão ali sendo assistidos, fomos nós que desviamos eles do bom caminho e estão em sofrimento. Nós estamos ali numa redenção, sem saber, no silêncio, ajudando aqueles que nós desviamos no passado no caminho. Alguma colocação, meu amigo capitão? Não, só lembrando o que o Claudio falou aí. Sei. Ali em Casa Forte tem um abrigo espírita para velhinhos, na Praça de Casa Forte. Aí o cara estava contando que tinha uma reunião lá e chegou uma patrulha de espíritos. Estavam patrulhando desde a Segunda Guerra.
foram socorridos lá. Caraca, os caras estão batendo. Divaldo cuidou de um grupamento de espíritos que eram da época do Império da Babilônia. E que ainda estavam desencarnados da época do Império Babilônico. Aí foram explicar para os caras que a guerra tem acabado. Aí foi isso. E quem me avisou? E aqui nós estamos chegando nos finais do Laboratório do Estudo da Noite, agradecendo a espiritualidade amiga, né? E em muitas obras eles alegam que aproveitam esse estudo que nós estamos fazendo e traz outros irmãos e concentram como uma escola. Os painéis, às vezes, a gente não está vendo nada aqui nesse painel não utilizado na noite de hoje, mas eles estão usando para a espiritualidade inferior, instruindo o tema que nós estamos colocando. E dizemos que a espiritualidade faz em tudo. Ele diz que precisa do fluido do médium, precisa da linguagem do médium, porque muitos não conseguem nem perceber a espiritualidade superior acolhendo para assistência, eles não conseguem. Pelo sofrimento que estão, a mente cristalizada ali. E precisa eles trazer ele para uma reunião encarnada. Ele sentiu o fluido do médium por muitos séculos em sofrimentos ali, de sofrimentos, por às vezes suicídio, e ele se sente a recomposição do seu corpo perispiritual através de fluido do médium. E precisa do médium. E muitas casas os nossos irmãos dizem, vamos estender a mão num passe, e a espiritualidade faz tudo. E porque o paciente sai dali chorando em transtorno, né? Falta algo a aprender, né? Muito mais. Que a paz do Mestre ilumine nossas consciências hoje e sempre. Lembrando que o livro dos médios é o ABC do médio. Sem ele, estaremos Não tem não, né? num campo sem nenhuma instrução de orientação. Muita paz para todos. Pessoal, semana que vem Semana Espírita. é a Semana Espírita. A reunião está suspensa para que todo mundo fique à vontade para ir assistir a palestra da Semana Espírita. Eu vou só aproveitar esses 2 minutinhos para dar o cronograma. Que ela começa no dia 21, no Chico Xavier, que é um sábado. Todas são de 8 horas da noite. Todas são de 8 horas da noite. Aí, dia 22, domingo, no Allan Kardec. Dia 23, segunda, no Paulo de Tarso. Dia 24, na série, que é uma terça-feira, 24 de setembro, série Espírita Cristo é Nosso Lar. Dia 25, na quarta-feira, que aí vai estar fechado aqui, série Espírita Caridade. Aí, dia 26, vai ser aqui, no Joana de Ângeles. Dia 27, no Deus, Amor e Caridade. E aí, o encerramento também no sábado, dia 28, no Bezerra de Menezes. Lembrando que todas começam de 8 horas. O tema desse ano é Doenças do Corpo, instrumento... 8 da noite. Doenças do Corpo, instrumento educativo para a libertação da alma. Então, todo mundo está convidado, tá? A participar. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer a Deus. Mais uma vez, lembrar os médiuns, né, que se dirijam já para a sala, se não for usar o banheiro. Em silêncio, fique lá, em meditação, para a gente começar o trabalho. Vamos. Martins, você gostaria de fazer a prece para a gente, Martins? Vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Mestre Jesus esse momento que aqui estivemos. Podemos aprender a sua inovadora doutrina, trazendo luz aos nossos irmãos que aqui se encontram e rogando também que a equipe espiritual aqui presente tenha todo o sucesso, toda a paciência necessária para os trabalhos que se seguirão a esta oração. Que a luz do Divino Mestre possa estar com todos nós, incluindo aqueles que hoje, agora, retornarão para os seus lares. E que assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, encerramos o estudo da noite.